Bem-vindos, começa agora um novo episódio do E2. Entende-se por participação política o envolvimento ativo e voluntário dos cidadãos no processo de decisão pública e é considerado por muitos um dos pilares da democracia. Autonomia, consciência e liberdade. Estas são as palavras de ordem de uma sociedade mais participativa. Mas o que caracteriza a relação entre o público e a política? E que estratégias têm sido desenvolvidas neste processo de mobilização? Nas democracias contemporâneas, a participação dos cidadãos passa pelas instituições representativas, ou seja, os cidadãos elegem representantes a quem confiam a capacidade de tomar decisões políticas durante um determinado espaço de tempo. É por isso essencial realçar a importância de escolhas informadas e responsáveis. E neste Senta-te e Explica destacamos alguns aspectos do funcionamento e da organização dos sistemas eleitoral e governamental. Ora vê! A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, que se baseia na ideia de que a população tem poder absoluto e de que todas as correntes de pensamento podem ser representadas. Trata-se de um Estado assente em princípios de vontade popular e de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, na qual se procura promover tanto uma democracia económica, social e cultural, como uma democracia participativa. A nossa República é, portanto, constitucional, unitária e semipresidencial e é constituída por 4 órgãos de soberania. Conheces algum? E quais são as suas principais funções? Temos a Presidência da República e o Governo na parte mais executiva, temos a Assembleia da República na parte legislativa e temos o Sistema de Justiça como um todo na sua parte judicial. Então deve ser o Tribunal Constitucional, que serve para vetar ou não leis que já tenham passado pelo Presidente da República, que deve ser o segundo, Presidente da Presidência da República, o Parlamento, que serve para discutirem coisas que supostamente e defender os nossos direitos, e o quarto deve ser alguma coisa militar para defender o país, não sei, algo desse género. É o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Presidente da Assembleia da República, soberania, não sei. Os órgãos de soberania estão previstos na Constituição da República Portuguesa, instrumento esse que declara os direitos fundamentais dos cidadãos, os princípios pelos quais se rege o Estado e as orientações políticas a que os órgãos devem obedecer. O Presidente da República é responsável por garantir a independência nacional, a unidade do Estado e o bom funcionamento das instituições democráticas. A par do Presidente surge o Governo, mas sabes quem o integra? Ministros e Secretários de Estado, liderados pelo Primeiro-Ministro, eleito de 4 em 4 anos. Este órgão dedica-se à defesa e à liderança do Estado, conduz a política externa, propõe leis à Assembleia da República, realiza o Orçamento do Estado e lidera as políticas internas do país. A Constituição designou as funções de defender os interesses das pessoas, protegidos por lei, e de assegurar a justiça do país aos tribunais. O quarto órgão de soberania presente na Constituição é a Assembleia da República. A Assembleia é composta por deputados que procuram aprovar leis e vigiar o cumprimento da Constituição, das leis e dos atos do Governo e da Administração. Mas de que forma são eleitos os deputados presentes na Assembleia? São eleitos por escrutínio universal, direto, por todos os portugueses. Por eleições? De 4 em 4 anos, democraticamente, através de eleições legislativas. A Assembleia da República é composta por 230 deputados, que são escolhidos nas eleições legislativas a cada 4 anos e representa todos os cidadãos portugueses. Estes deputados são eleitos através do exercício do voto secreto, por sufrágio universal. E o que significa? O direito do sufrágio é uma forma de participação e demonstração de interesses dos indivíduos na sociedade política, como através do debate, do voto e da manifestação. Todos os deputados eleitos surgem em representação de um partido político. Deste modo, torna-se essencial conhecer os ideais que defendem, de forma a permitir uma tomada de decisão acertada e consciente no momento do voto. Sabes como se dividem estes partidos? Entre o PS e o PSD. Portanto, a direita, a extrema-direita, centro, esquerda e extrema-esquerda. Partidos, na minha ideia, eles regem-se pelos seus ideais. Partidos com ideais mais à direita e partidos com ideais mais à esquerda, e os de centro-direita e o centro-esquerda.
A Revolução de 1974 trouxe o estabelecimento de um regime democrático, plural e livre, que resultou na legalização de partidos políticos. Partidos esses que se inserem num espectro político, posicionando-se mais à direita ou mais à esquerda. Mas o que isto significa? Em Portugal, partidos de esquerda tendem a procurar a igualdade entre classes. Neste caso, é dada prioridade ao interesse coletivo e não ao interesse individual. São partidos focados na defesa dos trabalhadores e acreditam que o Estado é um instrumento indispensável que deve interferir ativamente na sociedade. Já os partidos mais à direita acreditam que todos devem ter liberdade e que esta se sobrepõe à igualdade social. São partidos ligados aos valores mais tradicionais, relacionados com a família e a religião. Neste lado do espectro político, considera-se que o Estado não deve ter uma participação ativa na sociedade. Há ainda partidos cujas ideologias se posicionam ao centro. Trata-se de partidos que acreditam na possibilidade de aliar ideias dos dois lados. Estes políticos são então eleitos através do voto da população. Além desta prática, que outras formas de participação política conheces? Greves, ou inscrever-se num partido, filiar-se num partido. Através de protestos, greves. Pode manifestar-se publicamente, não é? E fazer isso sentir junto dos respectivos partidos. Não é só através do ato eleitoral que podes intervir na política nacional e participar na gestão do país. Existe a possibilidade de participares em diferentes atividades dos partidos, como comícios, academias de verão ou até te juntares a uma juventude partidária. É também frequente fazer donativos e, desse modo, contribuir financeiramente para os partidos ou campanhas. Além disso, assinar uma petição ou participar em greves e manifestações são outras formas de te envolveres na política do país. Um governo saudável implica um exercício de uma cidadania frequente. E tudo começa em ti e nas tuas ações individuais que têm impacto no próprio ecossistema político. Assim, considera-se a relação entre os cidadãos e o governo recíproca e interdependente. Todas as pessoas devem reconhecer os seus direitos, respeitar os dos outros e assumir uma responsabilidade de uma cidadania ativa. Os estudos continuam a evidenciar algum distanciamento entre as pessoas nesta área da cidadania. Trata-se de uma realidade que desafia as formas tradicionais de interação e comunicação entre o poder público e a sociedade. Mas afinal, que fatores determinam as várias participações políticas? E como mudaram ao longo do tempo? Será que a solução passa pelas novas formas de ativismo que têm emergido entre os jovens? Neste Repórter E2 exploramos as várias modalidades de participação política e as estratégias que têm sido adotadas na mobilização dos jovens para um exercício de cidadania mais ativa. A participação política tem adquirido novos significados e sentidos à medida que os cidadãos a incorporam nas suas estratégias e práticas sociais. Trata-se de um exercício de cidadania que impulsiona os indivíduos a participar na construção da vida coletiva e pode dividir-se em duas modalidades. Por um lado, a participação convencional, que surge de mãos dadas com o poder institucional. Por outro lado, os métodos não convencionais, a modalidade preferida pelos mais jovens. A participação política não convencional, nós podemos, isto é uma categoria muito alargada, não é? Em que podemos incluir desde as manifestações, mas também a participação ao nível de organizações não governamentais, ações de natureza solidária. Portanto, há muitas formas de participar, mas uma das distinções fundamentais é que tem a ver com: estou eu a dirigir o meu ato de participação diretamente no âmbito das instituições da democracia representativa ou estou a fazê-lo ao lado dessas instituições? Assiste-se a uma emergência crescente de novos modelos de participação política considerados mais espontâneos, de cariz mais direto e com maior visibilidade social. Paradigmas esses que se incluem nos atos de participação não convencional. Numa primeira vez, houve uma forma de participação que teve grande impacto, que teve grande eficácia, de que as pessoas perceberam que podia ter consequências. Essa forma de participação tornou-se parte do repertório daquilo que as pessoas recorrem para tentar influenciar a política. Por exemplo, hoje em dia há temas que preocupam muitas pessoas, preocupações que normalmente poderiam levar ao boicote de determinado tipo de marcas ou determinado tipo de produtos. Isso faz parte, aparentemente, do repertório da participação política em alguns países, mas em Portugal ainda não faz. No fundo, para que isso tivesse algum avanço, era preciso que houvesse pessoas em papel de liderança associativa, social ou até política que apontassem esse caminho como um caminho legítimo e importante de participação política. A
A evolução das formas de participação política acompanha a era da digitalização e os jovens têm procurado inovar com o objetivo de influenciar o futuro da democracia. Deste modo, e com novas ferramentas à disposição, como as redes sociais digitais, tem sido realçada uma maior eficácia na mobilização de pessoas, quer seja em manifestações, petições ou outras iniciativas. Hoje em dia, os jovens têm mais ferramentas e estão mais bem apetrechados para uma participação cívica do que estavam eventualmente muitos dos atuais adultos, porque têm uma série de ferramentas ao seu dispor que lhes permite uma grande liberdade ao nível da expressão individual e coletiva. É importante que existam lugares onde possa haver discussão. Por exemplo, ter centros onde as pessoas se podem reunir. Por exemplo, centros culturais, centros sociais, sítios onde as pessoas podem fazer debates. Sistemas não convencionais pressupõem ações que vão além do tradicional e habitual e, por vezes, podem ser considerados impróprios ou até mesmo ilegais. Isso acontece quando se recorre à violência e a métodos mais agressivos. Mas, afinal, será que existem limites éticos nos modelos de participação política não convencionais? É uma fronteira difícil de negociar. Eu nunca aceitaria, e penso que nenhum de nós deveria aceitar, formas de participação política baseadas na violência. Mas também temos de pensar muitas vezes que aquilo que é legal ou não depende da vontade de preservar determinados interesses em desfavor de outros. Há, de facto, ações que estão ali na fronteira da legalidade, não é? Mas, de alguma forma, estas ações, por vezes, têm sempre uma característica de serem ações um bocadinho extremadas, não é? De causarem alguma perturbação, alguma disrupção. Os agentes sociais têm trabalhado em conjunto com os agentes políticos, criando a ponte de interesse entre a política e os jovens. No entanto, segundo dados do estudo promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian, em Portugal, os jovens votam menos do que os demais cidadãos. Assim, torna-se importante analisar os fatores que podem levar à participação menos ativa dos jovens. Há várias razões que podem explicar este afastamento. E eu acho que, por um lado, tem a ver com aquilo que são as causas dos jovens, aquilo que são as lutas que mais importam para os jovens, e parece que a política institucional e os atores políticos e institucionais não têm dado resposta de forma suficientemente convincente a algumas destas questões. Há um interesse grande em algumas causas específicas. Por exemplo, a questão ambiental é muito forte entre os jovens. E outras também, aquela de género, direitos LGBT. Hoje, os jovens ambicionam encontrar respostas aos problemas sociais e políticos através da criação de novos mecanismos de participação que reflitam as próprias convicções políticas. E para isso, procura-se uma solução rápida e eficaz. Uma participação política e cívica mais ativa depende, assim, da resposta que os agentes queiram dar às problemáticas mais estimadas pelos jovens. Com a modernização da esfera digital, os média tradicionais tiveram a oportunidade de criar novos canais de divulgação de informação. Mas com o mundo à distância de um clique, qual a importância destes meios na fase de reconhecimento dos jovens enquanto atores sociais e políticos? E em que medida é que os órgãos de comunicação social têm promovido o contacto entre os cidadãos, representantes políticos e estruturas associativas? Neste Medit, conversamos com Filipe Santa Bárbara, jornalista político, sobre o papel das redações na aproximação do público a esta área da cidadania. Eu sou jornalista, nomeadamente jornalista de política. Aquilo que eu faço é reportagens diretos, entrevistas, muitas horas ao telefone e muitas horas a ler coisas. Eu comecei a trabalhar, mal saí da ESCS, tive uns 2, 3 meses, creio eu, a fazer clipping numa agência de comunicação, mas depois comecei, de facto, a entrar no jornalismo. Comecei por umas publicações de nicho, nomeadamente o Briefing. Depois fui fundar a Bola TV, depois da Bola TV passei para a GQ, a revista masculina de lifestyle, e aí depois cheguei à rádio, primeiro na Antena 1 e depois aqui na TSF, onde estou desde 2018. Um dia de trabalho de jornalismo nunca é igual. Por exemplo, normalmente sei a minha agenda por volta das 9 da noite do dia anterior e, portanto, todos os dias são uma coisa nova. Claro que só pode ser feito desta forma se tiveres uma boa equipa e se trabalhares com pessoas com quem de facto confias, e isso, felizmente, é um caso aqui na TSF. Mas é sempre incerto. Acho que os maiores desafios estão relacionados com o tempo e com a falta dele. As coisas acontecem todas a uma velocidade muito grande e nós não conseguimos estar nos sítios todos onde
deveríamos estar. E o maior desafio é fazer essa gestão, é saber se devo estar mesmo naquele sítio ou se deveria estar noutro. Há que ser curioso e, para distinguir dos outros, é preciso estar atento ao detalhe. E é tentar encontrar aquele pormenor que vai fazer a diferença no ângulo em que aquela história vai ser contada. Acho que isso é provavelmente uma das melhores características que um jornalista pode ter. A maior preocupação em termos chapéu será sempre relacionada com direitos humanos e é de facto um tema que, à margem das coisas de política do dia-a-dia, é uma temática na qual eu gosto de trabalhar e, sobretudo, trabalhar em reportagem. A ética é fundamental para que o jornalismo possa ser bom, de qualidade, rigoroso e que, portanto, torne as pessoas mais bem informadas e mais capazes de tomar decisões no seu dia-a-dia. A minha ética e a minha deontologia são o garante que, de facto, eu amanhã vou continuar a ter trabalho, vou continuar a dar notícias. O jornalismo político é jornalismo e acho que o importante é falar do papel do jornalismo em democracia e não há democracia sem jornalismo. Quando temos um jornalismo fraco, é muito provável que a democracia enfraqueça e esperamos só que seja enfraquecer, que não seja pior do que isso. É um trabalho super duro para um jornalista estar a ser constantemente a ser confrontado com desinformação e com coisas falsas. Deve haver uma maior responsabilização das pessoas nas redes sociais e das próprias redes sociais. É um dos que eu considero um dos maiores perigos que a democracia enfrenta. O que pode afastar os jovens da política é a forma como alguns partidos ainda não se souberam talvez adequar aos jovens e às rotinas dos jovens de hoje. Um jovem procura uma coisa hoje em dia mais dinâmica, eventualmente mais interativa, mais rápida, porque não tem tempo. Portanto, tudo isto é preciso ser repensado. Pode haver menos jovens a envolverem-se com partidos, mas há jovens, e as greves climáticas vêm mostrar isso, por exemplo. Há jovens interessados em questões políticas, porque o clima é uma questão política também, não é? E interessados em defender as suas bandeiras, e isso é política. Acho que é importante, de facto, que algumas das coisas nos partidos, nas estruturas, nos hábitos, mudem, de facto, para irem mais ao encontro. É como nos meios de comunicação social. É preciso mudar para ir também ao encontro das novas gerações. São os cidadãos da manhã, e são os líderes da manhã, e são as sociedades da manhã. E acho que é hiper, mega importante, devia ser completamente obrigatório falar de democracia, falar de escrutínio, falar de órgãos de soberania. Acho que é muito, 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 muito importante, fundamental, a literacia mediática e a literacia política e que, de facto, os jovens saibam como é que se faz uma lei neste país, como é que é decidido, como é que é o processo, porque só assim também, com pessoas mais informadas, as decisões serão sempre mais informadas e mais bem alicerçadas e bem sustentadas. Se algumas pessoas escolhem não participar e deixar grandes decisões nas mãos de terceiros, outras acreditam que o seu dever perante a sociedade se prende no exercício do voto, como um ato de consciência e civismo. Ainda assim, os dados registram o maior valor de abstenção nas últimas eleições. 60,8%. Este é o número a reter. E uma das estratégias de combate tem sido a aposta nas redes sociais digitais. Neste Panorâmica, conversamos com um dos fundadores do movimento Eu Voto sobre o universo digital enquanto ferramenta de mobilização, realçando a importância do ato eleitoral. O nosso convidado é licenciado em Relações Internacionais e Política pela Universidade de Kingston, em Londres. É fundador do movimento Eu Voto, um projeto apartidário que reúne numa plataforma digital interativa informações sobre a atualidade na política. Neste Panorâmica vamos conversar com Vasco Galhardo acerca da importância de mobilizar os jovens para a política, o papel do universo digital nesta missão e que estratégias têm sido adotadas no incentivo de uma maior participação eleitoral. Vasco, muito obrigada por teres aceitado o convite. O voto é tanto um direito como um dever cívico. No entanto, a taxa de abstenção em Portugal tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Em 1975, nas primeiras eleições livres, mais de 90% dos eleitores foram até às urnas exercer um direito que por muito tempo lhes tinha sido negado e a taxa de abstenção ficou pelos 8,5%. No entanto, nas últimas eleições legislativas, a taxa de abstenção foi de 48%. A que se deve este aumento na taxa de abstenção?
acho que as pessoas estão muito afastadas da política e acho também que os políticos têm uma cota parte de culpa nisto tudo, porque falando da nossa geração, acho que a comunicação nunca é direcionada para os jovens, o que faz com que as pessoas, e nomeadamente os jovens, se afastem um bocadinho desta área. Acho que é uma área, por vezes, um bocado chata, que não fala com a nossa linguagem, e foi mesmo por isso que eu quis criar este movimento, para demonstrar que o voto é muito importante e que a política é tudo na nossa vida. Por isso, mesmo que seja um assunto chato, nós temos que nos interessar, temos que estar em cima do acontecimento e temos que votar, obviamente. Os partidos políticos muitas das vezes não chegam aos jovens e não comunicam dessa forma. O que é que achas que os partidos políticos ainda podem fazer nesse sentido para chegar aos jovens? Olha, acho que passa muito pelas redes sociais. Também queria recomendar que acedessem a um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os jovens e o seu dia-a-dia e os seus hábitos, e podem ver que há uma grande percentagem de jovens que utiliza as redes sociais para se informar. Por isso, acho que os partidos têm que ir ao cerne da questão, que é, ok, se temos jovens que veem cada vez menos televisão, infelizmente, e leem cada vez menos jornais, vamos então onde eles estão, que é nas redes sociais. E por isso é que também o voto, nós queremos que seja sempre uma plataforma, um sítio onde as pessoas saibam que podem ir e terão sempre informação fidedigna, sem qualquer agenda, por isso obviamente vai continuar sempre a ser partidário, onde podem tirar todas as dúvidas, discutir abertamente e aumentar o pensamento crítico, que eu acho que depois vai fazer com que as pessoas saiam de casa para ir votar num ato eleitoral. Há instituições de ensino portuguesas a realizar simulações de eleições, com cadernos eleitorais, boletins e urnas. Consideras que existe uma relação direta entre o sistema educativo em Portugal e o desinteresse dos jovens pela política? Sem dúvida. Se eu não tivesse em casa os meus pais que me incentivassem a ler jornais, a ver os telejornais e a discutir sobre os assuntos que estavam a acontecer, eu acho que não teria tanto interesse por esta área, e por isso considero fundamental a escola e a faculdade terem esse papel. Áustria, Malta, Estónia e alguns países da América do Sul já implantaram o direito de voto a partir dos 16 anos. Em Portugal, esse voto é apenas concedido a partir dos 18 anos. Será este um entrave no controle da taxa de abstenção? Não acho que seja a solução mágica para a abstenção diminuir, obviamente, mas lá está, pegando no que disse atrás em relação à importância da escola de falar sobre política, acho que se o voto baixasse para os 16 anos, aí sim os professores seriam quase obrigados a falar sobre este assunto. Olhando para esta necessidade, na minha opinião, de ter a escola mais envolvida nestes assuntos, eu sou totalmente a favor do voto aos 16 anos. Que reformas é que são necessárias no sistema eleitoral de forma a conter a taxa de abstenção? Há muitos jovens que estudam fora do sítio onde vivem. Acho que o voto antecipado em mobilidade foi uma excelente medida, mas acho que, por exemplo, podíamos falar também como país, lá está, a debater este assunto, porque não abrir mais um dia de votação, por exemplo, o voto por correspondência, também não percebo porque é que não é uma realidade em Portugal, quando nos Estados Unidos tens mais 300 milhões de eleitores e eles têm essa oportunidade. Nós, num país tão pequeno como o nosso, não sei como é que isso não é possível. O movimento Eu Voto, como disseste, reúne informação acessível a todos. É o combate à desinformação o caminho para a diminuição da taxa de abstenção? Estamos numa altura cada vez mais preocupante em que existem plataformas que estão mesmo destinadas a gerar desinformação e ódio. Por isso considero cada vez mais importante existirem plataformas destas que partilhem a informação, lá está, de forma simples, que não seja muito chata, porque nós todos sabemos que ninguém nas redes sociais vai estar a ler textos e textos e textos grandes. Convém então passar a informação o máximo resumido possível, mas que seja verdadeira. Para além das redes sociais, que outras estratégias se podem adotar para aproximar os jovens da política? Acho que os políticos também podem ter aqui um trabalho muito importante a aproximar os jovens. Vão falar às escolas, falem basicamente a nossa língua, acho que é muito importante também. Durante as eleições também acho imperativo que os partidos demonstrem quais é que são as suas ideias para a nossa geração, e também que lá está, no movimento Eu Voto e noutros movimentos parecidos, que nos deixem entrevistá-los e que olhem para estes movimentos e estes projetos como uma maneira também de chegarem mais perto dos jovens, e que faz com que se calhar os jovens olhem para os políticos de outra maneira. A longo prazo, o que é que se espera relativamente aos dados da taxa de abstenção? Se conseguimos convencer uma pessoa a ir votar, acho que já é muito positivo.
Se por acaso um deputado for falar a uma turma e conseguir convencer a maior parte do... Não é convencer, mas abrir se calhar um bocado a cabeça desses jovens, acho que já é muito positivo. Vasco, mais uma vez, muito obrigada por teres aceitado o convite. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a participação política nos jovens e as estratégias que têm sido adotadas na aproximação das camadas mais novas a esta área da cidadania. Quer através de ações promovidas institucionalmente ou por iniciativa individual, considera-se então que a participação política é um elemento essencial dos sistemas democráticos. A criação de projetos interventivos na área política tem sido crescente. Mas afinal, quais são os efeitos a longo prazo? As estatísticas das próximas eleições poderão responder a essa pergunta. Mas até lá, acompanhem-nos nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda acompanhar-nos na RTP Play ou no YouTube em A2ESCS. Tenham uma excelente semana. Até lá!